A paz do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos nessa manhã de domingo, um dia muito abençoado pelo Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de nós podermos estarmos estudando junto com os irmãos a lição de número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Eu sou o evangelista Márcio, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, ao qual nós temos o pastor Edson de Oliveira como nosso pastor e presidente do campo. Que Deus continue o abençoando. A nossa lição hoje é a lição de número 8 do nosso segundo trimestre. Nós estaremos falando da nossa lição. O título da nossa lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que nós possamos, amados em Cristo Jesus, analisarmos a nossa vida a partir desta lição. Como que está edificada a tua casa? Quais que são os alicerces? Quem que é a pedra de esquina, a pedra angular? Quem que a tua família tem levado para dentro da tua casa e os preceitos que nós estamos seguindo? Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é nós estarmos alicerçados na doutrina, na palavra, aquilo que o Senhor deixou de ensinamento para os seus apóstolos e para os profetas, que sirva hoje para nós através dessa lição como o fundamento para que eu e você possamos conseguir chegar junto à cidade santa, morada celestial, através dos ensinamentos da nossa palavra. Pois bem, o texto áureo da nossa lição hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. O texto de leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Efésios 2 vai nos dizer o seguinte a partir do versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o corpo, todo o edifício bem ajustado, cresce para templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, a partir do versículo 24, nos ensina: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A introdução da nossa lição, ela vai nos dizer o seguinte: a introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Algo que eu quero falar a respeito da nossa introdução é que o apóstolo Paulo ele vai dizer que é um prédio, um edifício que está em construção. Quando eu observo a respeito de construção e trabalho nesse ramo, quando eu pego um projeto, quando eu pego uma planta de algo que vai ser construído,
eu observo os detalhes dessa construção. Você vê ali a parte da entrada, os muros, os portões, as paredes, a pintura, você vê tudo aquilo que vai fazer com que essa construção esteja pronta. Interessante que eu vejo que Paulo ele vai ensinar aos seus discípulos, aquelas pessoas que vão ter acesso a esse ensinamento de Paulo, assim como eu e você, que é algo que é interessante, que Paulo enfatiza bem, que essa construção ela não está pronta, ela está em construção. Interessante que eu observo que quando eu vejo o projeto, a primeira coisa que as pessoas observam de longe é o telhado pronto. E essa construção ainda não tem um telhado pronto, porque ela visa nos ensinar, ela visa nos mostrar que o nosso destino final é a morada celestial, é nós estarmos morando com o próprio Pai. Então ela não tem telhado, por quê? Porque a ideia da construção, quando se coloca o telhado, é dizer o seguinte, aqui é o fim, não tem como crescer mais, mas sem telhado, irmãos, nós vamos chegar no céu. Amém? Que Deus nos abençoe através dessa lição de hoje, que nós possamos ter um entendimento dessa doutrina, dos ensinamentos que foram passados por Jesus. O tópico 1 da nossa lição, ele vai dizer o seguinte, um edifício espiritual. Visando, né, no tópico 1, o subtópico 1 desse tópico é dizer o santuário judeu. O santuário judeu, ele era uma centralização de que o judeu tinha. Exemplo disso que eu quero citar antes da leitura do subtópico 1, era a vida de Daniel. Para que vocês possam entender o que era essa centralização, que foi falado na lição anterior, dessa descentralização, era o seguinte, Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Ele ia à janela do teu quarto, voltava-se o rosto para Jerusalém, porque era centralizado esse momento de adoração. Agora, quando nós estamos estudando esse novo povo, essa nova constituição de um povo santo, é o Senhor tentando tirar ainda aquelas marcas que estavam na vida do judeu de dizer o seguinte, agora todos que têm acesso a mim, esses agora poderão fazer adoração. Então, olha o que nos diz o tópico 1 da nossa lição. O templo em Jerusalém era o símbolo exclusivo, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que agora é chamada de quê? A igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos, a partir do conhecimento de Cristo, a gente continuar com aquelas velhas ações que a gente tinha. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos entendendo o seguinte, agora eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. E os apóstolos e os profetas, eles queriam fazer isso, eles estavam ensinando o povo agora a descentralizar, sair daquela cultura judaica e entender que agora com a morte de Cristo no Calvário, ele quebra todos os ritos cerimoniais. Quando nós estudamos lá na nossa revista da Escola Dominical, quando estava falando sobre o tabernáculo, nós víamos que havia todo um ritual para que se tivesse acesso ao Pai. Tinha ali o átrio, tinha o santo lugar, tinha o santíssimo lugar. Então, todos esses ritos cerimoniais, agora eles foram quebrados. Foi descentralizado, dizendo para nós, através dessa lição, que agora eu e você temos acesso ao Pai. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado de alto a baixo e ele nos dá agora um livre acesso. Quando os apóstolos, quando Paulo vai ensinar isso, ele vai dizer, agora se quebrou a inimizade. Aquele que não podia mais entrar no templo para fazer a sua adoração, que era o gentil, como está citando aqui para nós a nossa revista, no livro de 1 Reis, capítulo 8, do verso 16 ao 20, que havia uma inimizade, uma proibição, o gentil não tinha o direito de adoração, agora Jesus vem e ele nos dá um livre acesso ao Pai. Era ele dizendo o seguinte, eu não sou contra a lei, mas eu vim para que vocês possam cumprir a lei e entender que agora o gentil também faz parte dessa adoração, porque agora eu estou constituindo um novo povo,
eu lembro bem da nossa escola bíblica dominical, o EBOC, que nós tivemos na cidade de Dourados, em que o nosso professor Elianai Cabral, ele veio ensinar o seguinte: cuidado com novas revelações, porque as novas revelações, elas podem causar um dano muito grande na vida da igreja. Então nós não estamos aqui hoje, nessa manhã, falando de uma nova revelação, mas tentando trazer ao nosso entendimento de que nós temos uma base. Nós temos uma pedra angular, que é Jesus Cristo, e nós temos uma doutrina que foi ensinada por Ele. Então, que a tua casa, a tua família, ela possa estar firmada na doutrina dos apóstolos, no ensinamento que Jesus deixou. E é isso que nós vamos aprender na nossa lição de hoje. O ponto 2 do tópico 1 da nossa lição vai dizer o seguinte: o santuário cristãos. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 27, no nosso tópico 2, vai dizer justamente isso. O templo da habitação do Senhor não pode ser um templo feito por mãos humanas. Era ensinando já Salomão naquele momento ali, creio eu, já inspirado pelo próprio Senhor, dizendo para aquele povo o seguinte: esse templo aqui nós estamos fazendo, nós estamos edificando ele, mas ele é muito pequeno para abrigar toda a glória do Senhor. O Senhor ainda vai fazer o templo da sua habitação, e é o templo feito pelas mãos do próprio Senhor, não feito pelas mãos dos homens. Então, quando Salomão ele vai dizer isso, ele reafirma a instrução que Estevão também teve lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 48, onde ele também vai deixar para nós esse ensinamento: não pode conter a glória de Deus coisas feitas por mãos humanas. Por que o Senhor deixa essa mensagem para nós? Porque eu e você não fomos feitos, constituídos por mãos humanas, mas foi feito e constituído pelas mãos do Senhor, eu e você. Quando nós estudamos lá na lição 3 da nossa revista Escola Dominical, a eleição e a predestinação era dizendo para nós o seguinte: eu e você somos eleitos por Deus para sermos templo e morada do Espírito Santo. Salomão veio dizer isso, e agora na nossa lição de hoje nós estamos vendo essa afirmação, dizendo para nós nessa manhã: eu e você não somos feituras de homem, mas nós podemos ser abrigados, a ser habitação de Deus, porque nós somos feitos pelas mãos do Senhor. Um grande problema que muitas pessoas acham é o seguinte: que Deus age no imediatismo, que Deus é pego de surpresa. Não. Quando o Senhor nos elege lá antes da constituição do mundo, que ele fala sobre a eleição, que nós fomos eleitos antes da fundação, era ele dizendo para nós o seguinte: eu já sabia que se você me aceitasse, que se você me escolhesse, se você aceitasse a doutrina que eu deixasse e entendesse que eu era a pedra da esquina, você também poderia ser templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E é isso que a mensagem vem dizer para nós, confirmada pela vida de Salomão e pela vida de Estevão também, que vai deixar essa mensagem para nós. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que vai dizer assim para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Acho interessante fazer esta leitura, que ela vai contribuir com o nosso estudo de hoje, que vai dizer o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que Paulo vai dizer isso para a igreja de Coríntios? Porque havia-se muitos comentários: mas como assim? É o Senhor dizendo para nós: meu filho, se você me aceitar a doutrina, aceitar os ensinamentos, você pode ser templo e morada do Espírito Santo. O tópico 3, o ponto 3 do tópico 1 vai dizer assim: a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Eu quero falar sobre essa pedra angular o seguinte: quando o Senhor fala sobre esse templo, sobre essa edificação, que nós estamos em um processo, é interessante que Jesus ele usa no singular essa peça principal, a pedra angular. Ele não usa o termo as pedras angulares. Sabe por quê? Porque Cristo é a cabeça. Amados em Cristo Jesus, quando nós entendemos que Cristo é a cabeça,
nós olhamos somente para Ele. É por isso que muitas vezes, quando você participa dos cursos de discipulado da igreja, algo que tenho certeza que o seu professor disse para você, era justamente isso: olhe somente para Jesus. As pessoas podem errar, as pessoas podem cometer falhas, mas elas cometem falhas porque são, como eu e você, pecadores. Nós somos propícios a erros, mas quando nós olhamos apenas para a pedra angular, nós estamos dizendo o seguinte: eu sei quem é o meu Redentor e Ele vive. Então olhe somente para Jesus. É isso que os apóstolos e os profetas queriam dizer. Olhe somente para Jesus, não olhe para as falhas humanas. Sabe por quê? Porque as falhas humanas, elas podem ser perdoadas apenas por Jesus. Eu e você, se observarmos as falhas humanas, com certeza, talvez nós já estaríamos até mesmo distante dos caminhos do Senhor. Mas a ideia do Senhor na constituição da igreja, através da doutrina e dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, era justamente isso, era nos reconciliar com o Senhor. Então olhe somente para Jesus, que é a pedra angular. Foque no Senhor. Olha o que nos diz esse tópico, o ponto 3 e o tópico 1. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a peça principal. Então, se Jesus é a pedra angular da sua igreja, olhe somente para Ele, porque Ele é a pedra principal. As pessoas vão cometer erro e o Senhor pede que nós possamos perdoar, que nós possamos entender o momento que a pessoa está vivendo, que a gente possa caminhar lado a lado, é um fortalecendo o outro. Muitas vezes a gente quer atirar pedras nas pessoas, mas o Senhor está dizendo que você é uma pedra dessa construção, dessa edificação que está sendo preparada para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Não seja você o acusador, não seja você o que vai lançar pedras contra alguém, mas seja você uma pedra viva do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. E o texto ainda vai continuar dizendo o seguinte: ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as pedras em linha certa. Então, se Cristo é a pedra angular, olhe para Jesus e Ele vai segurar as estruturas da tua casa e você vai ser comparado como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a pedra e vindo o vento, a tempestade não conseguiu destruir. Muitas pessoas têm caído nos dias de hoje porque a sua casa está firmada sobre a areia e quando vem as tempestades, as adversidades que nós estamos vivendo, ele não tem estrutura suficiente para aguentar. Mas eu creio que você, nessa manhã que está participando dessa escola bíblica dominical, está com a tua casa firmado na rocha que é Jesus. O ponto 4 do tópico 1 vai dizer assim: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, que encontra lá no Salmo 118, o versículo 22. Eu também acho importante a gente fazer essa leitura do Salmo 118, o versículo 22. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. A pedra e os edificadores rejeitaram sua cabeça de esquina. Tem muitos ensinamentos nos dias de hoje. Pessoas que estão dizendo que estão edificando. Pessoas que estão dizendo que está ensinando o povo a chegar no céu. Mas já estão muito distantes da doutrina que os apóstolos ensinaram, das profecias bíblicas. Estão sendo eles agora mais do que o próprio Senhor, estão querendo ser a cabeça e eles não aceitam mais a liderança do Senhor sobre a vida deles. Muito cuidado, meus irmãos, quando você estiver sobre a liderança de alguém que está querendo se colocar como cabeça da igreja. A cabeça da igreja sempre vai ser Cristo. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que vela pela vida da sua igreja. Então, que a sua casa, a sua família esteja ligada em uma igreja em que os líderes não se colocam na posição de Cristo, mas eles entendem qual é o seu papel nessa construção que Paulo está dizendo. Porque se é um edifício que está em construção, cada um dentro desse processo precisa entender qual o seu papel nessa edificação que o Senhor está fazendo. Infelizmente, como bem sabemos, tem muitas pessoas hoje que estão se dizendo: eu sou
muito cuidado, porque só existe um que é e sempre será, que é o Senhor Jesus Cristo, o edificador dessa igreja. Amém? Vamos ver agora o que nos diz o tópico 2 da nossa lição nessa manhã. O tópico 2 da nossa lição nessa manhã vai falar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. O tópico 2, o ponto 1 vai dizer o conceito de apóstolos. O tópico 2, o ponto 2 vai dizer a doutrina dos apóstolos. E o tópico 2, o ponto 3 vai dizer o testemunho dos profetas. Olhe bem o que é o conceito de apóstolo. E aí você começa a meditar nessa nova moda que está acontecendo. Pessoas se intitulando apóstolos, pessoas se intitulando profetas. Mas vamos na doutrina, vamos na palavra, que é aquela que confirma o ministério na vida de cada um. Então nós precisamos entender isso. A confirmação é por meio da palavra. Tem pessoas que dizem que são, mas se estão fora da palavra, eles não são. Estão apenas sendo os enganadores dos últimos dias. Mas nós não vamos adentrar esse assunto, nós vamos falar qual é o propósito dessa obediência à doutrina e aos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. O ponto 1 do tópico 2 vai dizer o seguinte: o termo grego apóstolo é usado para a palavra enviado ou mensageiro. Por que enviado e mensageiro? Porque eles entenderam que eles eram enviados por Jesus para pregar uma palavra que mudava, que curava, que libertava e dava sustentação para as famílias. E muitas vezes tem pessoas aí que são enviadas de si mesmo, são direcionados por si mesmo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a nossa lição ela vai dizer, o apóstolo era centrado na natureza da missão de Cristo e foi enviado para Salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Quando nós falamos aqui, só dando uma paradinha só na nossa lição, olha bem quando fala-se sobre os 12. Sabemos bem que até a morte de Jesus, Judas Iscariotes estava no meio desses 12 apóstolos, e logo após a morte de Jesus, Judas Iscariotes sai e entra-se Matias, que encontra lá no livro de Atos, capítulo 1, vai falar sobre a eleição de Matias como apóstolos. E pensem bem o seguinte, Matias, por que ele foi escolhido ao lugar de Judas? Porque Matias, com certeza, caminhou lado a lado com Jesus, participou dos ensinamentos de Jesus, tinha um entendimento de que Jesus era a pedra de esquina, era o cabeça dessa nova edificação, desse novo povo que estava surgindo, que era a igreja do Senhor. E em consenso entre todos os apóstolos que ali estavam, os 11, eles olharam para Matias e disse: Matias, você é de boa fama, você participou, você foi testemunha ocular dos acontecimentos de Jesus e por isso você é eleito. E aí alguém pode dizer o seguinte, mas e o apóstolo Paulo? Por que o apóstolo Paulo também entrou nessa questão de ser um dos outros apóstolos? É porque o apóstolo Paulo também foi escolhido pelo Senhor, porque ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. Mesmo após a sua morte, ele não teve a oportunidade de caminhar com Jesus, mas o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor. Então, amados em Cristo Jesus, quando nós falamos a respeito da palavra apóstolo, ele é enviado, ele é escolhido pelo próprio Senhor, ele não é intitulado do nada. Ninguém pode chegar e olhar para a sua própria vida e dizer, a partir de hoje eu sou um apóstolo. Muito cuidado com essas falsas doutrinas, com esses falsos ensinamentos, porque pode ser que você está sendo, na verdade, enganado. Então, os apóstolos são aqueles que foram escolhidos direto pelo Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, ele veio para pregar essa mensagem para aqueles que eram os rejeitados. Então, o apóstolo Paulo, ele veio a ser um apóstolo, tanto dos judeus como dos gentios. E aí entrou eu e você nessa bênção do Senhor. Nós somos hoje igreja do Senhor, porque um dia nós tivemos alguém que teve a preocupação de ensinar também para os gentios. Olha o que diz para nós a sequência do tópico 1, o ponto 1 do tópico 2, vai continuar dizendo o seguinte, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser o apóstolo. Então é algo que é bíblico,
é direcionado, é doutrinado pela palavra. Não é uma eleição humana, mas é uma escolha direta do Senhor. O ponto 2 do nosso tópico 2 vai dizer a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar as pessoas do ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, quando o nosso tópico 2, do ponto 2, vai falar que não pode se desassociar, é dizendo o seguinte: se eles foram enviados com esta missão, que sejam aptos a exercer esta missão, esta função. O apóstolo Paulo, ele tinha essa plena consciência sobre qual era o seu papel nessa edificação. Porque é o seguinte, se Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina, a edificação é tudo aquilo que está sobre o alicerce. E Paulo, ele vai ensinar justamente isso. Se vocês estão sobre o fundamento que é Jesus, vocês estão no caminho certo. E é isso que muitas pessoas nos dias de hoje não têm prestado muita atenção. Eles estão dando ouvidos a muitas coisas que não são edificadas na rocha, são edificados naqueles puxadinhos, naquelas obras feitas por mãos humanas. Mas muito cuidado com isso. Não desassocie a missão daquilo que está sendo pregado. Se a pessoa está dizendo que ele é enviado por Jesus, mas está ensinando uma falsa doutrina, ele não é do Senhor. Então não desassocie, porque a nossa lição ela vai dizer isso. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que o ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Então eles não estavam constituindo a igreja sobre o nome deles, mas sobre o nome e o ensinamento de Jesus, porque eles eram direcionados por Jesus. O ponto 3 do tópico 2 vai dizer assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega prophets significa proclamar e interpretar a revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, que vai dizer para nós, vai dizer assim: o apóstolos e profetas indica-se tratar dos profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, as pessoas talvez possam associar a respeito do Antigo Testamento a orientação que os profetas tinham da parte de Deus para o povo judeu. Mas quando nós olhamos os profetas do Novo Testamento, nós vemos que eles estão apenas interpretando aquilo que eles aprenderam. Algo que eu quero falar aqui para os irmãos a respeito sobre essa doutrina dos apóstolos é o que acontece lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do momento que Pedro começa a pregar, aquelas pessoas foram convencidas, elas foram estimuladas a conhecer a Cristo. Algo que precisa ficar bem claro, que quando a Bíblia nos retrata sobre as quase 3.000 almas que aceitaram Jesus, ali com certeza no meio daquela multidão tinha pessoas que eram gentios, talvez tinha ali no meio pessoas que eram judeias, pessoas que estavam distantes do Senhor, e quando eles tiveram acesso a essa palavra revelada através da vida de Pedro, eles aceitaram a palavra, eles entenderam que Jesus agora estava constituindo um novo povo, o nome deste povo seria a igreja, e quando é constituída a igreja, aquele povo vai olhar, e para vocês verem como que Deus é perfeito, que Ele não deixa a palavra dele vaga, que a partir do momento que aquele povo aceitou a Cristo, os primeiros atos que eles entenderam foi o seguinte: eu preciso seguir a doutrina destes apóstolos, eu preciso participar junto com eles da comunhão, da oração e do partir do pão, porque uma igreja, ela só é igreja até o momento em que nós somos unidos. Muitas pessoas hoje querem fazer divisão dentro da igreja, muito cuidado com essas divisões, porque aquele que divide é o inimigo. Se há contenda, se há dissensão entre os irmãos, tome muito cuidado, porque o Espírito Santo está ficando longe, porque quando o Espírito Santo é o guia da igreja, que é eu e você, quando é Ele que nos conduz, não tem divisão, mas tem comunhão, tem oração, tem o partir do pão e a obediência à doutrina. O tópico 3 da nossa lição, ele vai nos dizer, edificados para a morada de Deus. O tópico 3, o ponto 1, tem como objetivo específico o edifício bem ajustado. O ponto 2 do tópico 3
templo santo do Senhor. O ponto 3 do tópico 3 vai dizer morada do Altíssimo. Nós precisamos entender bem essa colocação do nosso escritor da revista Escola Bíblica Dominical. Olhe bem o que nos diz o ponto 1 do tópico 3. Edifício bem ajustado. É isso que o apóstolo Paulo vem dizer para nós lá no livro de Efésios. Vocês são um edifício em construção. Sabe por quê? Porque tem algumas coisinhas que ainda precisam ser ajustadas. Tem algumas coisinhas que nós precisamos entender da parte do Senhor, para que nós possamos entender qual é o nosso papel nesse chamado. Tem muitas pessoas aí que se dizem sabedores de qual é o seu chamado, mas andam segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. Mas eu e você, que somos guiados pela doutrina do Senhor, nós sabemos o seguinte: eu preciso melhorar, eu reconheço as minhas falhas, mas eu estou debaixo da doutrina, eu estou debaixo da obediência da palavra. Então, para que nós possamos entender o que diz o ponto 1 do tópico 3, a expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Irmãos, ainda nós não somos perfeitos, nós estamos em desenvolvimento. Quando nós lemos lá na palavra do Senhor, quando fala do vaso na mão do oleiro, se o vaso ainda está na mão do oleiro é porque ele não está pronto. Se ele estivesse pronto, ele não estava na mão do oleiro, já estaria lá na minha casa, estaria na loja para ser vendido, mas enquanto está na mão do oleiro, é porque ele ainda não está pronto para ser o vaso para qual é destinada a sua missão. Eu e você, irmãos, peça misericórdia para Deus, fala: Senhor, eu sempre quero estar na tua mão. Eu sempre quero estar debaixo do teu cuidado. Não se intitule pronto para nada, mas se intitule sempre para o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu estou pronto para aprender o que o Senhor tem para passar. Esse é um grande problema que nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas se dizendo prontas. Eu sei, eu posso todas as coisas e o meu negócio é assim. Irmão, muito cuidado com isso. Cuidado, porque se nós somos parte dessa igreja, que está vivendo o processo que Paulo vai ensinar no livro de Efésios, nós somos uma igreja que estamos em processo de construção. Nós ainda não estamos prontos, porque o dia que nós estivermos prontos, com certeza nossos ouvidos estarão bem abertos, porque na terça-feira nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo o seguinte: aquele que está pronto, a hora que tocar a trombeta, ele já vai saber que é o Senhor que está vindo buscar. Então, quero só dar uma palavrinha para nós nessa manhã, a respeito dos nossos cultos de ensino. Às vezes a gente deixa de vir no culto porque está cansado, mas eu quero falar para você: vence essa canseira, vem participar dos cultos, porque nós tivemos um ensinamento de que o crente apto a morar no céu é aquele que vai ouvir o som da trombeta e vai dizer: opa, essa é a voz do meu Senhor. E tem muitas pessoas que estão nesse momento aí aproveitando dessa quarentena para ficar distante do Senhor. Muito cuidado com isso, irmãos. Vem para a casa do Senhor, aprenda do Senhor, porque tem uma trombeta que a qualquer momento aí pode ser tocada. Então é isso que nós precisamos entender. Uma igreja em processo. Nós não estamos prontos, porque muitos ainda vão fazer parte dessa construção. Amém? O ponto 2 do tópico 3 vai dizer assim: templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é vocábulo non, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Olha bem o que acontece. Quando nós estávamos estudando a lição do tabernáculo, nós sabíamos bem que tinha toda uma preparação para o encontro com o Senhor. Agora é interessante, naquele tempo, tinha-se o sumo sacerdote. Era ele que entrava e tinha acesso a Deus. Era ele que entrava e levava todas as questões do povo ao próprio Senhor. Agora o Senhor ele vai dar uma oportunidade para mim e para você, que eu e você podemos ser esse templo do Senhor. Quando Jesus ele quebra, ele quebra toda aquele ritual do culto para que se tivesse um encontro com Deus, ele dizendo para nós: eu vou te dar a oportunidade de você também ter encontro com Deus. E agora, nesta oportunidade, irmãos, tem uma palavra aí que tem provocado muitas contendas entre o entendimento da doutrina e o nosso agir.
que chama-se o livre-arbítrio. Pessoas valendo do seu livre-arbítrio, elas estão entrando, querendo trazer a presença de Deus de qualquer maneira. Amados em Cristo Jesus, muito cuidado. Não é de qualquer maneira que nós vamos ter um encontro com Deus. É nós seguindo a doutrina, seguindo os ensinamentos, seguindo a palavra. Muito cuidado com aquilo que você tem praticado pensando que é de qualquer maneira. Não é. É com obediência à doutrina que foi deixada. Então, obedeça a palavra e você vai ser templo e morada do Espírito Santo de Deus e você vai ter um encontro real com o Senhor. Então, que nós possamos entender isso. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Senhor, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. O que diz? Encontrou com Jesus? Algo diferente tem que acontecer. Há uma mudança na vida da pessoa. É impossível uma pessoa dizer que encontrou Jesus e continuou do mesmo jeito. Fala essa muito perigosa e que eu sempre menciono. Alguém que encontra com Jesus e diz, eu nasci assim e vou morrer assim, ele ainda não teve um encontro com Cristo. Porque o dia que ele tiver um encontro com Cristo, ele vai dizer, eu tive uma mudança radical na minha vida. Se você não está vivendo essa mudança na tua vida, é porque você ainda não encontrou esse, que é a pedra principal da igreja. Porque o dia que você encontrar, você vai ver o quão bom e maravilhoso é ter uma mudança junto com o Senhor, porque ele te ensina a ser diferente. Porque no lugar desse rancor, dessa raiva, desse sentimento de dizer que é do seu jeito, e se não for do seu jeito não serve, você vai entender que o melhor jeito é aquele que Jesus colocar no teu coração para que seja feito. Então essa fala de dizer, nasci assim e morri assim, irmão, muito cuidado. Talvez você ainda não encontrou esse Jesus que muda e transforma vidas. E é isso que a nossa lição vem dizer hoje. Cristo é a cabeça. E se nós somos pedras vivas dessa igreja que está em um processo de construção, nós não somos a mesma pessoa a partir do momento que encontramos Cristo. Nós somos diferentes. Nós somos homens e mulheres melhores. Que você possa ter isso para a sua vida nessa manhã. O ponto 3 do tópico 3 vai dizer assim, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente se tornou o templo do Senhor. Olha bem, irmãos, em Cristo Jesus, agora sou eu e você que somos esta igreja do Senhor. Nós somos agora o templo e morada do Altíssimo. Se eu e você somos templo e morada do Altíssimo, nós precisamos ter o nosso corpo muito bem ajustado nessa construção. Nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Eu sei que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que tentam nos atrapalhar na nossa caminhada, mas comece a pedir para o Senhor, Senhor, eu quero fazer parte dessa igreja viva. Eu quero fazer parte dessa igreja que agora tem a missão de anunciar as boas novas da salvação. E o que está na minha vida de errado? O que está desagradando o Senhor? Porque eu preciso estar pronto, eu preciso estar apto para fazer aquilo que o Senhor tem me enviado. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer para que essa construção possa ficar perfeita. Amados em Cristo Jesus, ouve a palavra. Ouve a doutrina, os ensinamentos e você vai ser mais uma pedra viva, esse corpo bem ajustado para o crescimento da obra do Senhor sobre a face da terra. A conclusão da nossa lição hoje, que nos diz o seguinte, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. É dizendo Cristo para nós nessa manhã o seguinte, cuidado com os falsos ensinamentos, coisas novas que estão aparecendo, os modismos, as coisas mundanas que estão sendo introduzidas dentro de alguns ministérios, dentro de algumas igrejas, e eu não estou aqui agora falando apenas do templo físico, mas também dentro da sua própria casa, que eu sei que a sua casa é templo e morada do Espírito Santo, porque você é a igreja viva. Cuidado com os modismos que têm sido apresentados para você. Algo que eu quero mencionar, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, um povo, uma mesma língua, um só Deus, e eles intentaram o seguinte,
será que não dá para nós construirmos uma cidade aqui nesse vale? E quando eles começaram a construir esse vale, apareceu alguns geniosos no meio daquele povo e disse o seguinte: vamos construir uma torre para nós tocarmos o céu? E eles começaram. Bem sabemos nós a história, como que ela termina. Deus, olhando do céu, ele resolve descer a cidade e ver o que estava acontecendo ali. E ele viu e sondou o coração daquele povo, e eles queriam chegar no céu por mãos humanas. Eles queriam tocar o céu pelas forças e pela natureza humana. E o Senhor vai destruir toda aquela torre, colocar uma confusão de línguas, espalhar o povo por todas as terras, e agora é destruído, e o nome daquela passagem é a Torre de Babel. Então, amados em Cristo Jesus, é impossível tocar o céu se não for pela pedra de esquina que é Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida para sempre. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter entendido essa palavra do Senhor através dessa lição de número 8. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês que estão na sua casa, que estão assistindo esta aula hoje. Que Deus possa confirmar no teu coração que você está no caminho certo. Mas se você não estiver, que o Senhor também possa confirmar no teu coração que há necessidade de uma mudança e de uma transformação. Agradeça a Deus por esta oportunidade. O próximo alvo da nossa lição do segundo trimestre é a lição de número 9, que é o Ministério da Unidade Revelada. Que nós possamos, durante essa semana, já ir meditando nos textos dessa lição, para que quando nós estivermos na oportunidade do estudo dela, nós possamos estar observando a lição e dizendo verdadeiramente é isso que eu entendi, é aquilo que eu não entendi. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te abençoe. Amém.